A paz do Senhor, amado irmão, tudo bem? Estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando nesse trimestre a nossa revista, que ela traz o título O Governo Divino em Mãos Humanas. Certo? Especificamente o livro de 1º e 2º Samuel. Muito bem. A nossa lição da vez agora é a de número 8, né? A lição de número 8, quando vai tratar do exílio de Davi. A nossa classe é a classe de adultos. A lição do dia 24 de novembro de 2019. Mais uma vez eu quero pedir aí perdão, desculpa aí, você, meu querido, amado irmão, que tem assistido as nossas videoaulas. A aula de número 7 também, meu amado, não foi publicada. Mais uma vez eu tive um problema, não foi técnico dessa vez. Foi um problema, uma emergência aí a trabalho, e eu fiquei aí a semana inteira envolvi a semana inteira com o trabalho e não consegui não consegui publicar a lição. Por quê? Eu faço essa lição com muito afinco, com muita dedicação, faço pesquisas e não faço simplesmente por fazer. Isso eu tenho um certo tempo, né, para fazer a lição, e não foi possível fazer dessa vez, tá bom? Mas vamos aí orar a Deus para que eu continuo publicando esse trabalho aí para o auxílio dos nossos amados irmãos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. A nossa lição de número 8, ela vai tratar sobre o exílio de Davi, certo? Então nós vamos explicar de uma maneira bem prática e objetiva o que é isso. Como o exílio, Davi foi exilado? Pois é, vamos falar sobre isso, tá bom? E aí nós vamos mostrar aí como que foi esse processo. Mais uma vez, seu irmão em Cristo, Edson Gomes Livramento, é com esse nome aí, no rodapé aí dessa imagem, aí é o que você vai me encontrar no YouTube, tá? Com esse nome que você vai me encontrar aí no YouTube. Peço a sua cooperação, inscreva no nosso canal, assista às nossas aulas, divulgue, compartilhe com um amigo, com um irmão em Cristo. Fazendo assim, você vai estar ajudando na publicação deste trabalho, e vidas pode também ser salva através desse trabalho. Vamos lá. O textual da nossa lição nos diz o seguinte: Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Essa passagem está registrada no livro de 1º Samuel, no capítulo de número 22, o versículo 1 e o versículo 2, tá bom?
Vamos adiante. A verdade prática nos diz: dos muitos conflitos que vivenciamos, aprendemos lições preciosas para a nossa vida espiritual e formação do nosso caráter, segundo o modelo de Cristo. Tá certo? Então aqui o textual vai nos tá falando de um fato, né? Uma história verídica que aconteceu com Davi. Ele se retira para a caverna de Adulão, escapando ali do seu adversário, do seu inimigo, né? Conhecemos ele, vamos estar falando sobre ele, né? E aí diz que ele aprende lá, quando a verdade prática diz que os conflitos vivenciados, né, aprendemos lições preciosas, às vezes sim, e lições às vezes espirituais também, formando, moldando a nossa maneira de pensar, o nosso agir com as pessoas, o caráter, moldando o caráter da pessoa. Tem situações que vivemos que nos leva à reflexão e o crescimento espiritual, sim. E nós vamos ver isso que aconteceu na vida de Davi. Vamos adiante. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de 1 Samuel, no capítulo 22, versículo 1 ao 5. Não vamos estar lendo para ganharmos tempo, mas eu aconselho que você faça essa leitura, porque ela é de bastante avalia, muito preciosa para o entendimento desta videoaula. Nós temos aqui 3 objetivos específicos que nós vamos falar sobre o exílio, né? Caracterizar o exílio de Davi. Nós vamos estar mostrando aqui como foi, porque se deu isso, e de uma maneira bem prática mesmo, objetiva. Embora esse primeiro tópico, quando é sobre o exílio, é um tópico bastante longo, vai ter bastante imagens, assim, explicando cada situação. Nós vamos gastar um pouco de tempo nesse primeiro tópico, mas é importante para entendermos o que vem ser realmente o exílio, tá certo? E nós vamos também expor Davi e o amor com os pais. Nós estamos falando o amor de Davi para com os seus pais. Nós vamos explanar sobre pessoas que morreram por Davi. Vamos estar mostrando, né, pessoas também que morreram, né, assim, em função de Davi, né? Vamos estar mostrando isso. Muito bem. Aqui no comentário do professor é importante a gente ler isso, porque eu achei interessante também salientarmos isso aqui. Quando diz assim: as inúmeras situações difíceis que o seguidor de Cristo passa na caminhada cristã pode servir-lhe de amadurecimento e crescimento na vida espiritual. A lição dessa semana mostra que Davi cresceu como homem de Deus no exílio. No exílio. Embora o sofrimento vivenciado ali lhe causasse períodos bastante desconfortáveis, né? Entretanto, estava claro que Deus trabalharia na vida de Davi a fim de prepará-lo para reinar no lugar de Saul. Nos momentos de decisões, de solidão e de deserto, Deus fala conosco, conduz a nossa vida
e nos dá diretrizes para fazermos a sua vontade. Está vendo que maravilha de interpretação, assim, de resumo, né? Neste comentário do professor, existe sim situações, e não são poucas. O comentarista aqui fala que são inúmeras, que às vezes são situações difíceis, que nós que servimos a Cristo, né, ao longo da nossa caminhada da vida cristã, essas situações, muitas das vezes, elas realmente servem para o amadurecimento da nossa vida espiritual, né? Situações adversas, nós vamos estar vendo no primeiro tópico, já na introdução, situações adversas, que isso pode crescer, pode estar nos crescendo na nossa vida espiritual. E na nossa lição nós vamos ter alguns exemplos, mas a lição fala especificamente de Davi, da situação de Davi, né? Que ele se exilou por causa de uma situação. Neste período de exílio, em situações de desconforto, ele sofreu, mas ele vivenciou uma situação ruim, mas ele ficou nesse período recebendo uma preparação de Deus para uma batalha e uma jornada na sua vida que era necessário ele passar para ele ser o homem que foi. A Bíblia mesmo fala que um homem segundo o coração de Deus. Tá certo? Então isso são fatos, né, que acontecem. E nesses momentos difíceis de solidão e de deserto que passamos, que às vezes o cristão passa, esses momentos são conduzidos às vezes em direção, né, nos dando direção para que venhamos a fazer a vontade de Deus. Tá certo, amado? Então é interessantíssimo isso, que nós tenhamos a sensibilidade do Espírito Santo para entendermos a vontade de Deus. A introdução da nossa lição vai nos dizer o seguinte: nem sempre as vivências marcadas por situações traumáticas podem ser vistas como negativas. Então, nem sempre podem ser vistas como negativas. Por vez, elas servem para tirar as cascas das aparências, a infantilidade, o esquecimento, né? O esquecimento de nós mesmos, a fim de levar-nos à essência real da vida. Eu estou lendo bastante assim, compassado, para entendermos a leitura, mas depois da introdução eu vou procurar ir um pouquinho mais rápido. Mas essa introdução é muito importante, que nós leamos bastante compassadamente, respeitando aí todos os pontos e vírgulas, para que nós venhamos entender, né, o que a lição quer falar conosco. Tá certo? Então, essa situação, amados irmãos, que muitas das vezes passamos, situações às vezes traumáticas, que às vezes até nos marca realmente, né? Muitas das vezes não traz só problemas negativos, não. Às vezes é negativo sim no início daquela situação, mas ele vem somar para uma situação futura, para uma convivência futura. E isso
são coisas que às vezes nós não entendamos ou não entendemos no início daquilo que estamos passando, né? E aí, às vezes, nós até achamos que são aparências, são momentos infantis, como fala aqui no texto, né? Ou achamos que até nós estamos esquecidos, até de nós mesmos, ou quem sabe de alguém que deveria nos dar uma atenção, e nós achamos que estamos esquecidos. Mas às vezes Deus está tratando a pessoa para uma situação, né? Aí fala o exílio fala de expatriação, forçada ou livre, isolamento social, solidão. Ou seja, o exílio fala de expatriação. O que é expatriação? É alguém que é mandado para fora de um país, um estado ou uma direção. Quando fala forçada ou livre, esse exílio ele pode ser forçado, ele pode ser levado a ser exilado, pode ser expulso, e aí ele tem que buscar refúgio em outro país, ou num outro estado, ou sair do comando daquela região. No caso de Davi, ele não saiu para um novo estado, mas ele também não foi forçado, porque ele se viu numa situação de aperto em função da perseguição do seu inimigo. Mas ele não foi enviado, não foi mandado, e ele também não saiu do país. Ele saiu de uma região e se refugiou em um lugar, né? Na verdade, ele se escondeu, né? Ele se refugiou em um lugar. Louvado seja o nome do Senhor. É expatriação, ou seja, esta imagem mostra aqui o exílio, no caso aqui de Israel, né? Israel sendo, né, nessa foto mostrando aqui Israel sendo exilado. Nesse caso aqui foi forçado, né? Israel saindo da sua terra natal, indo para a Babilônia, sendo cativo do povo babilônico, de Nabucodonosor, da Babilônia. Então, isso aqui é um exílio, né, no caso forçado. Israel foi saqueado, Jerusalém foi saqueada, foi destruída, e os seus habitantes foram mandados ou levados para um outro país. E o que é importante é que quando isso acontece, a intenção do envio de quem está exilando é que a pessoa perde, né, as características, perdem a sua identidade, né? A pessoa perde a sua identidade. Então, nós vemos isso como referência muito aí no povo de Israel, quando ele é levado cativo por Babilônia. Muito bem. Continuando na introdução, a conotação nem sempre é pejorativa, pois nas Escrituras Sagradas o exílio recebeu conotação positivas e negativas, né? No caso aqui, falando exclusivamente de Israel, eles tinham conotações positivas, mas também negativas. Quais foram elas? Sim, positivas porque eles cresceram espiritualmente, e negativa o sentido de ser levado cativo e perder a sua identidade, passar por uma situação de muito tempo, né? De
uma nação inteira, digamos assim, nascer lá e conviver a cultura da região, a cultura daquele povo. E isso aí, e a Bíblia vai falar do remanescente, né? O remanescente, ele sobrevive, aquele que preservou a sua identidade. Então isso a Bíblia chama de remanescente, esse que preservou a sua identidade, que não se misturou, ou que se manteve puro, né? Muito bem, continuando aí, o exílio pode ser o lugar onde nosso caráter será testado, onde nossas próprias identidades serão descobertas, tá vendo que nós acabamos de falar, onde nossa lucidez mental e espiritual terá a sua aurora, tá? Leia Provérbio capítulo 4 e o versículo 18, é uma referência deste parágrafo. Muito bem. A caverna de Adulão não será apenas o exílio de Davi, mas sim o lugar que moldará o seu caráter, preparando-o para uma missão maior à liderança de Israel. Está vendo que nós falamos agora há pouco? Então, Israel estava sendo preparado para uma liderança, ele estava sendo moldando o seu caráter para reinar. E aonde que ele foi moldado? Na caverna, no refúgio. Ele se refugiou, ele se exilou de livre e espontânea vontade, mas numa situação forçada pelo fato dele estar sendo perseguido. Tá bom? Primeiro tópico aí, nós vamos falar sobre o exílio direto de Davi. Bom, no subsídio teológico, o escritor da lição, comentarista da lição da revista, né, ele nos traz aí uma sugestão, e ele nos diz o seguinte, para que iniciarmos a aula falando sobre exílio. O que é exílio? Nós falamos, né, já mostramos para você, pede para que a gente dê algum exemplo bíblico. Exemplo bíblico, nós falamos aí sobre Israel. Aconselho que você venha a ler aí a história de Israel, né? Para ganharmos tempo aqui, estou te dando apenas uma introdução, né? E algumas referências. Você pode ler aí na sua Bíblia sobre a história de Israel. Se você pegar o próprio livro de Gênesis, você vai ver, né, quando no caso de José, você vai ver seus irmãos, mas você vai entender bastante sobre o exílio quando vai entrar lá no livro de Jeremias. Você vai entender, o livro de Jeremias vai falar sobre o exílio do povo de Israel. Jeremias, como profeta, foi levado cativo. No livro de Daniel, também você vai ver, né, que Daniel foi um dos exilados com seus amigos, né, ali para a Babilônia, na qual ele foi trabalhar lá no governo babilônico. E a Bíblia ainda diz que ele foi um dos remanescentes, embora ele morreu lá no exílio, mas a Bíblia fala que ele não se curvou aos manjares do rei, né, do rei da Babilônia. Se manteve puro, né, não misturando com os seus costumes. Então, ele não perdeu a sua identidade, mesmo no exílio, tá bom? Vamos adiante. Nós temos 3 subtópicos aqui no primeiro tópico. Vamos falar sobre a caverna de Adulão. Vamos falar sobre o exílio da caverna de Adulão e os exilados, né, da caverna de Adulão. Quem são os exilados? Foi só Davi? Não foi só Davi. Vamos falar sobre eles. E vamos falar sobre o simbolismo da caverna, né? Vamos lá. Caverna de Adulão.
lugares, pessoas, situações, tudo serve para o nosso crescimento social e espiritual. Tá certo? Então, quando fala de lugares, pessoas e situações, tudo serve. No caso do lugar, né, aqui foi trazido a caverna, foi a caverna que foi o lugar onde Davi se escondeu, ou se refugiou, ou se exilou por causa do seu inimigo. E pessoas, né? No caso aqui, né, às vezes situações de pessoas, né, às vezes serve para o crescimento social e espiritual da gente. Às vezes um grupo de pessoas, ou uma comunidade, uma situação de convivência, né? Às vezes aquela convivência no meio de um grupo de pessoas pode levar nós a um crescimento espiritual e social, tá bom? E no caso de situações, são adversas, né? Situações adversas. Muitas vezes encontramos em situações de tremendo declínio, e de repente alguém chega e nos traz uma palavra de conforto, e esta palavra também nos cresce na nossa vida espiritual e às vezes socialmente também, tá bom? Aqui nós temos, amados, Davi deixa o território e vai para uma região que conhecia muito bem. Ele conhecia muito bem a caverna de Adulão. Aí vai nos falar aqui sobre o nome Adulão, que quer dizer refúgio, né? Esta palavra vem do... Adulão quer dizer refúgio. Era assim denominada por causa da cidade, né? Era uma cidade por nome de Adulão, e existia esta caverna e chamava Caverna de Adulão por causa nas proximidades da cidade. Ela ficava situada em mais ou menos numa distância de aproximadamente 26 quilômetros ao sul, né, ao sudeste de Jerusalém, de 26 a 20 quilômetros, né, ao sudeste de Gad, que era uma outra cidade de Jerusalém. Existem situações na nossa vida em que até conhecemos a aprovação, e aí temos que procurar um lugar de refúgio para falar com Deus. Então existe situação na nossa vida que nós até conhecemos essa parte que eu que acrescentei. Então aí o que acontece? E tem coisa que a gente não conhece. No caso aqui, Davi conhecia o problema, que era um inimigo que estava o perseguindo. E aí ele procurou um lugar para ficar só, né? E lá Deus tratou. Esta imagem nos mostra, amados, que no caso do novo convertido, né, logo no novo nascimento, no primeiro pilar, no primeiro patamar, ou no primeiro degrau aqui da vida cristã, a tendência é a pessoa crescer espiritualmente baseado na conversão. E aí, conforme ele vai subindo de degrau em degrau, ele vem a santificação. Ele vai se santificando para alcançar aqui uma missão, tá bom? Uma missão. No caso aqui, Davi, nós vemos que ele foi chamado lá da casa de seus pais, né? A Bíblia conta a história que ele estava no campo. Então, ele estava no campo, ele já era conhecido de Deus, ele já era um convertido, ele já tinha passado pelo novo nascimento, e ele era convertido
e ele era santificado, mas Deus tinha um trato com ele, nenhuma missão, uma missão. Mas ele precisava amadurecer aquele plano de Deus. Tá certo? Vamos adiante. Olha, no período dos patriarcas tinha sido uma cidade cananeia, está falando da caverna. E nas batalhas da época de Josué, quando ocupada a terra, ela foi capturada. Nós vamos ver aqui em Josué, no capítulo 12, versículo 15. Houve fatos importantes na caverna de Adulão. Ali ela foi fortificada por Roboão. Nós vamos ver em 2 Crônicas, capítulo 11, versículo 7. Depois do cativeiro, foi recuperado pelos filhos de Judá, Neemias 11:30, e sua existência foi comprovada nos dias do profeta Miqueias, em Miqueias 1:15. Hoje ela é chamada de Ai-de-Elma. Ai-de-Elma. Tá? Aqui algumas referências bíblicas aí para que você possa, né, checar aí essa cidade. Essa cidade, refúgio, pode ser também, não está falando aqui na nossa lição, também não busquei assim direto um entendimento, uma pesquisa sobre isso, mas traz muito sobre as cidades de refúgio, né? Cidades de refúgio eram aquelas cidades lá do Antigo Testamento, onde eram 6 as cidades de refúgio, onde era mandado aquelas pessoas com aqueles pecados para que não podia ser tratado diretamente no meio do povo, né? No meio da nação. Então era mandado para essas cidades chamadas as cidades de refúgio, aquelas pessoas que tinham alguns tipos de crime que precisava ser isolado. Era mandado para essa cidade. E acredita-se que esta era uma cidade dessa, tá bom? Vamos lá, essa cidade de Adulão. Vamos lá. Os exilados na caverna de Adulão. Muitos se dirigiam para ali, ou seja, para ali, a fim de fazer companhia a Davi. Olha, primeiramente, seus irmãos e seus pais, né? A lição nos diz que ele talvez ou estavam sendo ameaçados por Saul, e tudo leva a crer, né? Devido a sua ligação, né, direta com Davi, porque eram os pais, né, as pessoas mais próximas. Então, quem sabe ele começa a ameaçar. E aí eles vai ter com Davi lá na caverna, os irmãos e os pais, né, nessa imagem, mostrando aí essa situação. Outros que foram à procura de Davi na caverna eram os que se encontravam em dificuldade. E aí a Bíblia vai nos dizer que essas pessoas eram uns, né? A Bíblia fala em uns 400 homens que eles encontravam, né? Eles encontravam em condições difíceis. E como Davi, uma pessoa que estava sendo corrida de uma situação, digamos assim, para se esconder, como Davi conseguiu firmar uma liderança nessas condições? Como que ele conseguiu firmar uma liderança nessas condições, né? Como? Pois é uma pergunta. Na verdade, não foi apenas uma ação sua. Todos os que se juntavam a ele estavam ansiosos por uma existência mais favorável. Então todos estavam passando por problemas, né? Na verdade, não foi apenas uma ação sua. Todos estavam esperando uma situação mais confortável, né? Então, o que me chama a atenção aqui nesta imagem é que
todos estavam passando por uma mesma situação, então eles se juntaram, dando-se as mãos e em uma corrente de união, né, confiando numa liderança de alguém que eles espelhavam, né, no caso de Davi, eles tinham a esperança que aquilo iria passar. Muitas das vezes na nossa vida é assim, né? Coisas que às vezes acontecem e nós precisamos de uma liderança, e essa temos que confiar nessa liderança, tá bom? Davi treinou esse grupo aparentemente sem sucesso. Pois é, por que aparentemente sem sucesso? Porque muitas das vezes, amados, a dificuldade é muito grande e a gente começa numa situação que não vê muita saída. Mas existe um ditado no mundo que diz que a união faz a força, tá bom? E na verdade a união é muito importante, a união, porque sem união nós não vamos chegar. A Bíblia fala que não andarão dois juntos se eles não tiverem de comum acordo. Então, se não há acordo entre um grupo, seja ele qual for o tamanho, as coisas não andam. Então é necessário que andam. Obteve exílio, pois todos ali buscavam uma vida melhor, tinham os mesmos ideais e, sendo assim, mantiveram-se fiéis a Davi, fazendo de tudo pelo seu líder. É muito importante isso aqui, segundo Samuel, capítulo 23, versículo 8 ao versículo 39. Isso aqui trouxe essa imagem, uma imagem de uma multidão de pessoas. Tem aqui diversas placas, tudo indica que isso aqui pode ser um comício ou pode ser uma manifestação, mas com certeza por trás disso existe uma liderança. Existe uma liderança. E todos aqui estão de comum acordo e com as mãos dadas, buscando o quê? O mesmo ideal do líder. Tá certo? Representando Davi aqui, por trás aqui da liderança, os 400, que aqui tem muito mais, mas isso aqui é só um entendimento, os 400, eles estavam buscando algo melhor para a sua vida, e todos os 400 estavam no mesmo ideal. Então é isso que eu acabei de falar. Se não haver união, não chegamos. Por isso que o povo reunido tem poder para mover, para fazer qualquer situação e exigir uma condição de melhoria em qualquer situação, né? Então isso é interessantíssimo. Pois Davi estava em situação de aperto, o povo também estava, mas o povo via que os ideais de Davi eram prósperos, e eles disseram: vamos unir, vamos fazer de tudo pelo nosso líder, porque os ideais dele são bons, e aí nós vamos vencer. Isso é interessante, tá bom? Vamos adiante. Os cristãos, como soldados reunidos de Cristo, devem lutar com os mesmos objetivos, não sendo cada um vendo sua própria prioridade, mas a cristã, tá? Se esse for o espírito, Deus dará o sucesso e o crescimento da obra. É isso aí, tá bom? A prioridade de Davi era o rebanho de seu pai. Lembra onde ele estava? Pois é, isso aqui, olha, isso aqui diz que Davi, ele estava lá no campo,
E a Bíblia diz que o urso e o leão atacou o animal, atacou os dois animais, atacou a sua ovelha. E a Bíblia diz que ele mata o urso e ele mata o leão. E aí quando ele fala para Saul que ele vai ao encontro de Golias, daquele homem que vinha atormentando o exército do Deus vivo, você pode ler aí em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34 ao 37, que é esse versículo que está aqui. Você vai ver que ele agora, né, em extremo objetivo, não tendo a sua própria prioridade, mas a prioridade do rebanho de quem? Do Pai, do rebanho do Pai. Porque se ele fosse olhar para a sua vida, ele não lutava, porque ele iria ter medo. Mas ele olhou para o rebanho do Pai. E ele falou: quem é esse incircunciso, né? Esse filisteu incircunciso que vem contra o exército, afrontando o exército do Deus vivo. Eu irei contra ele, em nome do Senhor. Tá certo? Então, quando ele fala quem é esse incircunciso, ele dá o seu currículo. Ele diz: o teu servo matou um urso quando veio atacar a minha ovelha, e o teu servo matou um leão quando veio atacar a minha ovelha. Então, o teu servo tem capacidade de ir à batalha contra esse incircunciso que ataca o exército, não meu, não o exército de Davi. Ele não está atacando o exército de Davi, mas ele não está atacando Israel. Ele está atacando o exército do Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, Deus não suporta isso. Deus dá vitória, porque ele não está lutando aqui em sua própria, tendo a sua prioridade, mas a prioridade da igreja de Cristo, do povo de Deus, do exército de Deus. Tá bom, amados? Muito bem. Vamos adiante. O simbolismo da caverna de Adulão. Tá? Foi ali que os dons de Davi como líder foram postos em prática, né? Ali ele recebe, né, a condição da prática de colocar a sua liderança em funcionamento, onde ali ele treinou e preparou 400 homens para a luta do dia a dia. E depois disso nós vamos ver que no final esses homens já não eram mais 400 e já eram 600 homens. É importante nós entendermos que Davi, nós vemos que ele, ali do capítulo de número 21 até o 22, nós vemos Davi com falta de fé. Isso é verdade, porque quando ele começa a sair de um lugar para outro, nós vamos ver que no próximo tópico nós vamos estar falando, e aí nós podemos perceber que Davi começa a ficar desorientado, andando ao ponto de, chegou uma hora que ele pergunta a Deus se ele poderia ir contra o rei de Aquis, de Keila, né? E porque Davi estava cercado. Aí Deus responde que Davi ele iria entregar assim o exército
e ele, Davi, nas mãos do inimigo. E quando ele consulta novamente, Deus confirma. Mas aí Deus diz, aí ele toma a decisão. E ele corre, né? Pois é, muitas das vezes, amados irmãos, nós precisamos realmente sair do perigo, correr, né? Porque, e a Bíblia diz que naquela corrida foi quando ele sai e vai para o refúgio da caverna, foi quando Deus deu a vitória. Muitas das vezes nós precisamos, né, correr, às vezes nós não somos feitos de aço realmente, às vezes temos realmente falta de fé, isso é verdade. Aqui Davi, nós vemos que Davi teve esse problema aí de fé, mas Deus deu vitória porque ele teve atitude, né? Às vezes nós temos falta de fé realmente, tem situações na nossa vida que a nossa fé vai lá para baixo, né? Mas são coisas que Deus às vezes coloca na nossa situação para que nós venhamos crescer espiritualmente, como nós falamos aqui, né? Para que a gente venha ter atitudes, né? Atitudes. Isso quer dizer que todos quanto vieram ter com ele não eram rejeitados, né? Então, não eram rejeitados. Davi é um modelo de liderança que recebeu homens angustiados pela vida para torná-los capazes para o serviço, né? O próprio Jesus, né, ele foi rejeitado até pelos seus, mas aquele que não eram capazes, não eram tidos como seus, os recebeu. E a Bíblia diz que aquele que vai a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Davi era um modelo de Cristo, né, que ele, né, ali recebeu todos aqueles homens que estavam com problema, muitos problemas, endividados e de muito aperto, de muitas tribulações. Ele tinha toda a característica para expulsá-los, ou para dizer, não posso ter com vocês. Vocês voltem para as suas residências, para seus convíveis, e num futuro mais bem próximo vocês me procuram. Mas não foi isso que ele disse. Ele acolheu todos. Então, um modelo de Cristo aqui para Davi. Essa grande lição de Davi para esses homens é que os que desejam reinar com ele deveriam aprender a sofrer com ele, visando sempre o reino de Deus. Pois é, aqueles que desejam reinar têm que sofrer, sempre visando o reino de Deus. O simbolismo espiritual podemos comparar Davi com Cristo, é o que eu acabei de falar. A Cristo, nosso Senhor, se dirigiu aos miseráveis, aos cansados, aos oprimidos, aos amargurados, aos publicanos, aos pecadores, né? E todos foram transformados pelo seu poder e passaram a fazer parte do reino de Deus. Você vai ver isso no livro de Mateus, capítulo 11, 28 e o 29, Lucas 15 primeiro, Mateus de novo 22, 9 e 10. Assim, quem deseja reinar com Cristo precisa também sofrer com ele. Pois é isso aí, um modelo de Cristo, a pessoa de Davi. Muito bem. Tomamos um pouquinho de tempo aí no primeiro tópico, mas foi necessário para entendermos aí esta passagem sobre o exílio de Davi. Davi e o amor com os pais. Aqui é um pouco mais rápido, 2 tópicos dividem esse subtópico, a proteção dos seus pais e a recompensa bíblica para os filhos obedientes. Proteção dos seus pais. Nós vemos aqui, amados irmãos, que Davi, vamos ler aqui e depois a gente vai explicar. Davi não é conhecido apenas como um grande líder, mas também como um bom filho, né? Ele teve todo um cuidado especial para com seus pais. Foi até Moabe, porque sabia que eles precisavam de um lugar seguro para habitar. E, desse modo, estavam se afastando dos territórios de Saul.
Então ele busca, ele vai até Moabe. Nós sabemos que ele vem ali dos moabitas, né? Daqui da família de Ruth, né? Família de Ruth. Ali nós conhecemos a história de Noemi, que ela sai e vai a Moabe, né? E lá os seus 2 filhos morrem e ela fica com as suas 2 noras, na qual Ruth foi a que prosperou porque persistiu com o propósito. E nós conhecemos essa história, não vamos falar sobre ela aqui, mas só para entender aqui essa passagem, né? Há um propósito especial em Davi procurar Moabe. Diversos escritos afirmam que isso se deve aos laços, né? Acabei de falar. Que laços? Laços familiares através de Ruth, que era a avó moabita de Jessé, pai de Davi. Então, Ruth como avó de Jessé, que era o pai de Davi, e aí bisavó, né? Se não me falha a memória, de Davi, né? A inclusão de Mispa deve-se ao fato de ser esta a cidade real de Moabe. Sua citação está restrita aqui e o seu significado é torre de vigia. Deixando seus pais em segurança, né? Uma expressão grandiosa sai dos lábios de Davi, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. Então, sempre nas mãos de Deus, Davi colocava, né, as coisas. Davi ama a Deus, tinha grande amor e carinho pelos seus pais e não se descuidava de seus companheiros de luta. Ele cuidava, né, os companheiros de luta, né? Isso é importante em uma liderança. O líder, ele é uma pessoa que ele trabalha e incentiva os seus liderados, dá valor aos seus liderados para que ele tenha êxito. O líder precisa desse comprometimento aí com os seus liderados. Segundo o subtópico aí, a recompensa bíblica para os filhos de quem obedece, né? Filhos obedientes. Desde o Antigo Testamento, a ênfase é que Deus abençoa sempre os filhos obedientes, pois é o primeiro mandamento com promessa. Você vai encontrar em Êxodo, no capítulo 20, versículo 12, em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16, falando a respeito. Esse ensino foi ministrado por Paulo, no capítulo 6, versículo 2 e o versículo 3, Paulo vai falar sobre os filhos e os pais, né? Que um não deve provocar o outro, fazendo assim a convivência, né, vai bem, né? E é um mandamento com promessa. Nosso Senhor manifestou-se contra os filhos que não cuidam dos seus pais. Mateus capítulo 15, versículo 5 e versículo 7. Tais filhos, simulada mentirosamente, dedica a Deus todos os seus bens, para não honrarem nem sustentarem seus pais, quebrando assim o mandamento. Então, a Bíblia vai nos dizer também que aquele que não cuida dos seus, ele caiu da fé e é pior do que o ímpio. Então, é importantíssimo isso aqui, os filhos cuidarem dos pais, para que não seja considerado aí alguém pior do que um ímpio. No capítulo, agora vamos para o tópico 3, vamos falar sobre
Tópico 3 nós vamos falar sobre morrendo por Davi. Quem foi esses que morreram por Davi? 3 subtópicos aqui também. Aqui acabou aí dizendo 2, mas são 3 subtópicos. A inconsistência de Saul, o preço de proteger Davi e o significado de duengue. Alguns chamam duengue, outros duenge, eu chamo de duengue. A inconsistência de Saul. Saul não teve nenhuma caverna para forjar sua vida, não liderou com situações conflitantes, tinha apenas a aparência de líder, mas não era um homem segundo o coração de Deus. Os homens que estavam com ele, ainda que não tivessem as mesmas condições dos que estavam com Davi, não se sentiam tranquilos, pois ele suspeitava da lealdade de todos, inclusive de seu filho Jonatas. Está vendo? Então não tem nenhuma característica de liderança. O líder confia, o líder prepara, o líder preza. Então, aquele que desconfia da lealdade daqueles que ele está sendo, de quem ele está liderando, então uma pessoa dessa não tem nenhuma característica de líder. O seu próprio filho, ele desconfiava da lealdade do seu próprio filho. Tá certo? Então, continuando aí, Saul orgulhava-se de ter dado honras à tribo de Benjamim, presentes e posições na liderança, algo que Davi jamais fazia, né? Jamais faria um caso desse. Saul não sabia que lealdade não se compra com presente, dinheiro, mas nasce naturalmente pela sinceridade, verdade e caráter de um líder genuíno. Pois é isso aqui, é isso aí. Não se compra lealdade. Lealdade não se compra com dinheiro. Lealdade é algo que vem naturalmente pela sinceridade e verdade de uma pessoa, né? Quando ele é genuinamente, né, bondoso. Era o caso de Davi. Tá bom? Só os líderes inseguros fazem cobranças exageradas, dão presentes em troca de lealdade, se inclinam com os que podem representar risco à sua posição. Pois é, as pessoas que não têm confiança no seu próprio caráter, eles fazem isso, eles cobram, eles subornam as pessoas, né? Eles fazem cobranças exageradas, dão presentes, compram o conforto, né? Por quê? Porque eles não são capazes de ter esse controle, esse controle dessa posição. Então ele se sente ameaçado a todo tempo. Era o caso de Saul. Ele se sentia ameaçado a todo tempo por Davi. Por quê? Porque Davi era um homem que tinha direção de Deus. E, embora Saul também tivesse no início, mas essa direção ele perdeu por causa da desobediência dele, que nós já falamos aqui em outras aulas. E quando se perde, aí fica difícil de adquirir. E aí ele via o seu subordinado, no caso Davi, crescendo. E aí o que aconteceu? Ele tinha inveja, né? E a inveja, nós também falamos numa outra aula, é algo que é pior do que feitiçaria, é pior do que o pecado, é um pecado pior que feitiçaria. Nós já falamos sobre isso também. Quando os líderes são verdadeiramente chamados por Deus, é maravilhoso que as pessoas os honrem e os considerem como um homem de Deus. O Criador
aos Hebreus, o escritor aos Hebreus, perdão, fala da necessidade de se considerar os líderes. Pois é, tem que considerar. Considere o seu líder, ame o seu líder, porque ele é uma pessoa que foi colocada por Deus para trazer, assim, algo de crescimento para a tua vida espiritual, porque Deus o colocou. Tá bom? Vamos adiante. O segundo tópico, subtópico, preço de proteger Davi. Saul convocou, aqui nós vemos que ele, preço de proteger Davi, Saul colocou Aimeleque e seu sacerdote para que se apresentasse em Gibeá. Não houve da parte de Aimeleque reação nervosa. Ele se declara limpo, pois tinha consciência de que Davi apenas ajudava, por tê-lo em grande consideração e por saber que era um soldado da confiança de Saul. Aliás, da família real, ele era até o genro do rei. Então, Aimeleque tinha na sua consciência um total sinceridade que jamais Davi iria fazer algo contra Saul, porque ele era leal. Apesar dessa declaração sincera, Saul considerou-a um ato de traição, pois Aimeleque havia ajudado Davi, não informando ao rei os seus movimentos. Assim, ele e seus companheiros deveriam morrer. Então, aqui vemos aqui um ato invejoso de Saul, quando ele diz que Aimeleque, que era um dos sacerdotes, deveria morrer pelo fato de Saul, pelo fato de ele não ter falado que Davi tinha passado por lá, tinha pedido pão, ele tinha entregado os pães da proposição, na qual ele não podia fazer aquilo. Por quê? Porque aquilo era dos sacerdotes comer. E Davi passa por lá e Davi até mente, quando ele diz que estava a serviço do rei, quando na final não estava a serviço do rei. Ele estava correndo, dos seus inimigos, na verdade aí no caso de Saul. Mas nós vemos aqui que foi um fato também de deslize de Davi, quando ele faz esta mentira. E aqui o sacerdote Aimeleque, ele não é punido, essa morte dele não é caracterizada punição por ele ter entregado os pães da preposição na qual não podia. Mas vemos isso aqui como um ato dele estar alimentando alguém para escapar de uma situação, porque ele não sabia que Davi não estava a serviço do rei. Até então ele estava crendo que Davi estava realmente a serviço do rei, E aí, mas na verdade não era, tá bom? Vamos adiante. Houve uma recusa dos soldados em atacar. Olha, apesar dessa declaração sincera, Saul considerou-a um ato de traição. Assim, ele e seus companheiros dizem que ele deveria morrer. Houve uma recusa dos soldados em atacar os sacerdotes, os ungidos de Deus. Foi alguém de fora, e não dos soldados de Saul. Esse rapaz aqui, chamado de Doeg ou Doenge,
né, que cometeu esse crime brutal. Observe o disparte de Saul. Deus ordenou que ele matasse os amalequitas e não o fez. Mas agora extermina prontamente a família de sacerdote, sem piedade alguma. Está vendo a incompatibilidade de raciocínio de Saul? Né? Deus tinha ordenado para que ele destruísse os amalequitas. E nós conhecemos a história também, que ele não fez, desobedeceu. E agora, ele mesmo extermina uma família inteira de sacerdotes, 85 sacerdotes. A Bíblia diz que ele faz esse processo. Né? Então, isso, vemos aqui a incoerência de peso, né? De avaliação no exército de um líder. Não é uma liderança. Aqui nós vemos aqui 2 pesos e 2 medidas. Ele não tem o mesmo peso para a mesma medida, né? Vemos aqui que ele está levando o caso realmente pessoal. O caso de Saul era pessoal mesmo. Apesar de um filho de Amaleque, Abiatar sobreviveu, salvou o éfode santo e foi ter com Davi. O éfode era uma vestimenta do sacerdote, na qual ele era tido assim como a autoridade sacerdotal, e o éfode ele salva essa vestimenta e ele vai ter com Davi. Você vai ver isso em 1 Samuel capítulo 23, versículo 6. A amizade entre Davi e Abiatar foi duradoura ao longo de todo o reinado, pois a família de Abiatar morreu para proteger Davi. Então essa família ela passou por uma situação de morte para dar proteção a Davi. Terceiro subtópico, a sina de doente. Olha, preste atenção. Alguns estudiosos creem que o Salmo 52 foi pronunciado por Davi, predizendo o destino de doente. Olha, Davi indica o Salmo mostrando que o ímpio ama a malícia e despreza a bondade de Deus. E isso é real. O ímpio, ele ama a malícia. Ele tem prazer na malícia. Mas ele despreza, sim, a bondade de Deus. Então, Davi estava prevendo isso, essa situação. O caráter do ímpio é descrito pelo salmista assim. Ele fala: sua língua intenta o mal. Provérbio 10, 31. Traça enganos. Jó 5, 15, 35. Despreza o bem e ama o mal. Jeremias 9, 4 ao 5. Não é reto no seu falar. Todas essas características têm o ímpio. Todas essas características têm o ímpio. Ele tem prazer realmente no mal. Tudo indica que o destinatário do salmista, Davi, é uma pessoa preponente, arrogante, uma língua que usa como arma para rever o que estava dentro do seu coração perverso. Então, Davi estava prevendo isso, né? Esse cara que ia fazer esse mal com os sacerdotes de Deus, né?
quando escreve esse salmo. Por vez do ímpio se mostrar perante as pessoas deste mundo com o espírito de grandeza, nobreza, buscando sempre ser reconhecido, e se apresenta como poderoso. Sua obra são perversas. Tudo isso o ímpio tem prazer. Sempre ele, com o espírito presunçoso, ele mostra grandeza. Só ele pode, quer ser soberano com a sua soberba, buscando sempre o poder, o poderio. Isso tudo se encontrava na pessoa de Saul, né? E aí ele busca em alguém que não era dos seus soldados, porque os seus soldados recusou fazer isso, mas ele busca em alguém de fora para fazer na pessoa de Davi. Muito bem, podemos concluir a nossa lição dizendo o seguinte: Deus usa instrumentos falhos para fazer a sua obra nesta terra. Como diz Paulo em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 28. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Então, é isso que Deus faz. Alguém que não é, para fazer ser, porque Ele é Deus, Ele pode fazer todas as coisas, tá bom? Antes, porém, esses instrumentos devem ser trabalhados, forjados pelo auxílio do Espírito Santo, a fim de que sejam vossos vasos, a fim de que sejam vasos de honra no trabalho do Senhor. Pois, para que Deus faz as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que são, para aniquilar as que são, é necessário que damos lugar para que sejamos forjados pelo auxílio do Espírito Santo, nos colocarmos à disposição de Deus. Aí Deus trabalha na nossa vida para honrar o vaso, para sermos vaso de honra no trabalho do Senhor. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe, amados irmãos, e até a próxima aula, se o Senhor assim nos permitir. Amém?